O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos e irmãs, é isso que nos diz nosso Senhor, aqui por meio do seu Evangelho. Ao dizer isso, é como se ele dissesse que todas as outras videiras que aí existem, a videira que a gente conhece, que produz fruto, que produz a uva, fosse uma espécie de uva de mentira, né? Aí possibilitando que nós abramos os nossos olhos e comecemos a enxergar esta realidade aqui na qual nós estamos de uma outra maneira. É como se Cristo estivesse dizendo aqui, Deus, em primeiro lugar, nosso Senhor não diz as coisas à toa, né? Mera figura de linguagem é muito perigoso para nosso Senhor dizer mera figura de linguagem, né? Imagine só, aquele que cria o mundo com a sua palavra, depois resolver se brincar, né, com aquela expressão que a gente hoje em dia não diz mais, mas antigamente se dizia, né? Macacos me mordam. Né? Nosso Senhor não podia brincar com pensem só. Por meio de sua palavra, ele cria, diz macacos me mordam, acabou. Né? Pensem só. Mas brincadeiras à parte, né? Para dizer, aquilo que ele diz é muito sério. Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele está colocando todas as outras videiras no chinelo, está dizendo, essas aí são falsas. Ao mesmo tempo que nos dá a entender que aquilo que nós vemos não é a totalidade da realidade. O mundo não se encerra aonde encerra aquilo que vemos, onde se encerra a nossa vista. O mundo é muito maior do que isso, o universo, o cosmos, a realidade é muito maior do que isso. Nós não vemos Deus, né? Sabemos que Deus está aí. Não vemos o Espírito Santo, sabemos que Ele está aí. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu lá para os seus apóstolos, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Com isso, os nossos olhos nós não o vemos, mas Ele está aí. E aqui a gente vê, existe uma parte da realidade que nós ainda não podemos ver, nós ainda não compreendemos, nós ainda não temos acesso. E por isso Ele deixa a esperança e a fé. A fé para que nós consigamos de algum modo, conceber essa parte da realidade que nós não vemos, e a esperança para que, enquanto nós não vemos, não desanimemos de um dia podermos vê-las. Colocando, então, assim dizendo, isso aqui é tudo figura de alguma coisa que existe verdadeiramente. Isso para nós não é muito difícil de compreender e de aceitar. A criança, por exemplo, ela tem uma percepção da realidade diferente da nossa. Eu fiz esse teste, eu meio que usei minha filhada de cobaia e deu certo. Ela estava com uma florzinha lá na mão dela e era de plástico, né? Ela pegou e estava andando com ela para lá e para cá. Eu disse, chorando lá, porque a flor tinha ficado no carro da mãe dela. Eu falei, mas você quer uma flor de mentira ou uma flor de verdade? Ela falou, eu quero de verdade. Eu falei, mas a sua que você tem é de mentira ou de verdade? É de verdade. O que ela estava... De verdade, a flor está ali, não imaginou a flor não estava na cabeça dela, não estava num desenho de papel, a flor estava na mão dela, sendo ela de plástico, não, é uma flor de verdade. A gente já tem outra concepção, né? Aquilo ali é de mentira, por quê?
A de verdade é aquela que brota da terra, que tem cheiro, que vai morrer daqui a um tempo. Na cabeça deles, não. É como se nós, de algum modo, não chegássemos ainda à estatura da inteligência de Deus, nosso Senhor, e achássemos que aquilo que nós vemos é aquilo que é de verdade, e não é. Aquilo que é de verdade, no fundo, é aquilo que não termina, que não finda, que não perece. Tudo isso passa. Até nós passamos, o corpo nosso passa. A alma fica, mas isso aqui perece. Ou seja, como se isso aqui também fosse uma espécie de fábula, uma historinha, uma coisa que não é verdadeira no sentido estrito da palavra, porque a verdade ela é eterna. E assim, vendo, começando a enxergar a realidade, a gente começa a entrar um pouco no universo dos santos, dos mártires, por exemplo. Porque o santo mártir, que é atrás de mim, nós temos Santa Bárbara, que foi martirizada, foi assassinada por causa da fé que professava. A gente começa a entender como é que eles viam o mundo. Eles viam o mundo assim. Eles olhavam para tudo que existe e falavam, isso aqui não é nada. Nós descendemos destes, aqueles que nos legaram a fé, aqueles que por primeiro viveram a fé católica, professaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a massa maioria deles foram mártires, doaram sua vida, derramaram o seu sangue por causa disso. Mas por quê? Porque o seu coração estava enraizado nesta fé. Eu não moro aqui, eu não sou cidadão aqui, aqui eu vivo de passagem. Isso que eu vejo, que eu toco, não é nada diante daquela realidade, daquela vida verdadeira que eu encontro em Deus, em Cristo. Eles tinham essa consciência. Cristo é a videira verdadeira e a minha única preocupação deve ser, enquanto eu estiver aqui, permanecer grudado a essa videira verdadeira. Porque o ramo grudado à videira é videira. Agora, o que é o ramo fora da videira? É palha que vai secar e depois vai ser queimada. Se eu quero ser chamado de alguma coisa que vale, alguma coisa que seja agradável a Deus, olha, quando Jesus vai ser batizado, abre-se o céu e Deus vai dizer, eis o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. É nele, não é em mais ninguém, não é em João Batista. Ele fala, eis o meu filho muito amado, eu ponho o meu bem-querer nele. E todo aquele que se mantiver grudado nessa videira verdadeira que é o Cristo, vai, de algum modo, participar dessa bem-querência de Deus. Vai ser favorito, preferido, amado de modo especial por Deus, porque vai estar junto de Cristo. Vai ser Cristo com Cristo, do mesmo jeito que o ramo grudado na videira é videira. É isso que ele está dizendo. Ele traz para nós duas novidades. Primeira coisa, está tirando a aparência. Ele tira a aparência das coisas, a materialidade de tudo. Vejam só como é que a história da salvação começa. Chega lá, primeiro Adão peca, vai, aquela coisa toda, vem Sete, a descendência de Sete, mas aí vem Noé, um homem justo, dentro de uma sociedade corrupta. Aí vem o dilúvio, água, barca, tudo visível, tudo imagem visível, dá para ver, tocar. Depois Moisés, escravizado no Egito, Deus tira seu povo daqui e leva para a terra prometida, tudo visível. Escravidão visível, sofrida na pele, a passagem visível, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, as águas lá do Mar Vermelho, chegaram no deserto, até chegar na Terra Prometida, lá na Palestina, tudo isso visível. Instaurou um governo visível, tudo visível, para chegar a Cristo e dizer, isso aqui não vale nada. Porque aquilo que eu venho trazer, a boa nova novidade, não é visível, é invisível, é sobrenatural. O que eu venho trazer para vocês é outra coisa, não é a salvação de uma escravidão que é sentida na carne, não, mas é a escravidão que todos vocês vivem na alma, desde o rei até o escravo. Todo mundo é escravo do pecado, é escravo do mundo, ficou escravo de si mesmo. Olha que engraçado, a alma não faz mal nenhum para o corpo, não provoca o corpo em absolutamente nada, mas o corpo, em contrapartida, está sempre combatendo com a nossa inteligência. A gente sabe, a gente tem ética, a gente tem moral, a gente tem ideal. A gente consegue cumprir os nossos ideais, a nossa ética, a nossa moral, tudo bonitinho, do jeito que está na nossa inteligência? Não. Vira e mexe, a gente se vê falando mal de alguém, com mau pensamento, tropeçando aqui, tropeçando ali, faltando com paciência. Quando a gente se assusta, puxa vida, eu tenho tal princípio, mas eu não consegui obedecer esse meu princípio. Os nossos impulsos, a nossa carne, sem que nós a provoquemos, ela provoca a alma e faz com que a alma caia, puxa o nosso tapete. Somos escravos disso, das nossas perversões, é disso que nosso Senhor veio libertar. Ele faz os milagres, faz o paralítico andar, faz o cego ver, ressuscita os mortos. Mas não é para ficar nisso. Ele vai dizer de novo, ressuscitar morto, fazer paralítico andar, isso não é nada.
diante da vida eterna, diante do direito, a segunda coisa, diante do direito que ele nos dá, que ele nos concede, de nos tornarmos parte dele. Então ele tira o véu de fato, acaba com essa história de circuncisão, nós ouvimos a primeira leitura, porque a circuncisão era aquilo, arrancava-se o prepúcio do menino, cortava-se o prepúcio para que ficasse ali a marquinha da aliança, mas era uma marquinha que era colocada na carne. Agora a aliança não é mais algo material, ela também agora deve ser vivida dentro do coração, né? O homem, a aliança agora é o homem obediente a Deus. A aliança agora é permanecer grudado na videira, permanecer grudado em Cristo. Então essas duas coisas, tira a concretude, tira a limitação da visão do homem. Não, vocês não têm que parar de olhar só para isso que está aqui, vocês têm que olhar para o alto, né? O Padre Léo publicou um livro, né, uns anos atrás, dizendo, buscai as coisas do alto, dizendo isso, olha, ecoando essa novidade que Nosso Senhor trouxe. Parem de olhar para o chão e olhem agora para o alto. E a segunda coisa é essa, nós podemos ser um com Ele, um com Cristo, ser membros do seu corpo, estar aqui nessa realidade sobrenatural que é Ele mesmo, e sermos merecedores desse olhar terno, cálido de Deus, Nosso Senhor. Todo aquele que é agradável aos olhos de Deus, que agrada a Deus, é aquele que é seguidor de Cristo. Naquele livro, Todo Mundo que Consagra Nossa Senhora, Consagração Total à Santíssima Virgem Maria, do São Luís Maria Grignon de Montfort, ele traz uma imagem muito bonita. Ele vai fazer uma comparação do consagrado com, agora eu não posso errar, com Jacó. Jacó era irmão de Esaú. Esaú era o filho mais velho, só que Isaac era cego, pai dos dois. Então, na hora que eles foram transferir a bênção tinha que ser dada para um, que era para o mais velho, Esaú. E o que Raquel faz? Acho que é Raquel que ela chama. Raquel, o que ela vai fazer? Se não for Raquel, vocês me perdoem. Ela vai pegar a roupa de Esaú e vai colocar em Isaac, vai revestir Isaac com a roupa daquele que deveria receber a bênção. Como Isaac era cego, ele vai chegar diante de Jacó, vai sentir a roupa do filho, vai sentir o cheiro do filho e vai dar para ele a bênção. Foi enganado pela esposa. Então vai dizer que Nossa Senhora faz a mesma coisa conosco. Ela nos reveste com as vestes de Cristo, para que nós chegarmos diante do Pai. Ele vai dizer a mesma coisa que ele diz para Nosso Senhor: eis o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. E só é assim, o caminho para a salvação é este. Aqui Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. É nada, nada é nada. De novo, ele usando aqui a autoridade que ele tem de Deus, Todo-Poderoso. Nada podeis fazer, então ponto. Mas como é que a gente consegue fazer alguma coisa? Estando nele. Se quisermos ser bons, verdadeiramente bons, precisamos estar unidos a Cristo. Porque ele, em outra ocasião, vai dizer lá ao jovem rico, quando ele é chamado de bom, vai dizer: bom mestre. Aí Jesus vai dizer: por que me chamas bom, se só Deus é bom? Se quisermos sermos bons, se quisermos estar na verdade, se quisermos ser agradáveis aos olhos de Deus, se quisermos glorificar de verdade, não de mentirinha, a Deus Nosso Senhor, precisamos estar unidos a Cristo. Só Deus sabe quem é verdadeiramente cristão, quem é católico, quem tem fé e quem não tem. Porque dizer que eu sou é muito fácil, mas para eu ser não basta, não é dizer eu sou cristão. Isso é uma realidade ontológica, isso é forte. Eu sou é diferente de eu estou, né? Se está, o estar ele é mutável, né? Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou ali, isso eu mudo, isso não é fixo. Agora eu sou não, eu sou é uma coisa que permanece para sempre. Eu sou ser humano, eu posso morrer, pode me picotar, pode fazer o que quiser de mim, eu vou continuar sendo um ser humano. Dizer que eu sou cristão é alguma coisa muito forte. Isso está entranhado dentro de mim. E eu só vou ter certeza se eu sou cristão de verdade o dia que eu estiver diante de Deus. E aí Ele for me dar um retorno, né, dos meus atos, quando Ele for me receber lá. Eu saberei se eu de fato estava com Cristo, se eu de fato glorifiquei a Ele sendo discípulo de Cristo, se eu de fato estava aqui grudado na videira. Mas vivendo assim, escutando os conselhos de Jesus, vivendo nesta nova realidade que Ele nos apresenta, vivamos como viveram os mártires, por mais que nós não somos mais chamados ao martírio como eles foram, mas viver do mesmo jeito que eles viveram para merecer o mesmo prêmio. Viver neste mundo como se desse mundo nós não permanecêssemos, injuriados, sendo perseguidos, sendo amaldiçoados, mas em contrapartida abençoando, né? Cada um no seu país, seguindo as leis dos países em que se vivem, porém por uma inclinação interior superando essas mesmas leis, ou seja,
superando a justiça que é praticada nesse mundo, vivendo aqui nessas cidades mundanas, mas sabendo que a nossa cidade não está aqui, está no céu. Como dizia uma carta antiga do século II, que nós inclusive hoje rezamos no ofício das leituras: viver deste mundo como se desse mundo não fôssemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém.